Lucas capítulo 2. Vamos começar a ler a partir do 46, por favor? Todo mundo está com a Bíblia já aberta? Todo mundo, amém? Eu estou só pedindo para você dar um amém para dar tempo para achar a minha aqui. 46 diz o seguinte: e aconteceu que, passados 3 dias, acharam Jesus no templo, assentado no meio dos, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam dos milagres que ele fazia. Admiravam-se dos mortos que ele ressuscitava. É isso que está aí? Admiravam-se da sua inteligência. Deixa eu só contextualizar aqui para você. Em Israel, um menino só vira homem ao completar os 13 anos de idade, quando ele cumpre o Bar Mitzvah. A Bíblia deixa claro nessa passagem, pastor Jaime, que ele tinha apenas quantos anos? Quantos? 12. A Bíblia queria deixar claro que ele era um menino, que ele não era homem ainda. Ainda sendo um menino, ele estava assentado no meio de quem? Dos doutores. Doutores em Israel nessa época era uma classe acima do rabinato. Se hoje já é difícil um menino se assentar entre rabinos e ensinar, imagine há 2.000 anos atrás, no templo em Jerusalém. Não era uma cena comum de se ver. E sabe por que as pessoas estavam admiradas com a inteligência de Jesus? Não era só pela idade, mas pelo nível das respostas e pelo nível das perguntas. A Bíblia diz que ele interrogava. Porque as respostas só são inteligentes quando as perguntas são inteligentes. Você vai reparar que Jesus valorizava muito mais as perguntas do que as respostas ao longo da vida. Aliás, dificilmente Jesus respondia uma coisa, ele adorava perguntar, porque há muito poder nas perguntas. Até quando ele era interrogado: é você mesmo que era o Messias? Fala, eu te respondo. Se você me respondesse, o batismo de João era do céu ou da terra. Ele respondia com outra pergunta, e as pessoas se calavam diante da sua inteligência. Agora presta atenção, por que Jesus não se manifestou imediatamente com milagres? Porque ele não se manifestou ali aos 12 anos e já não impressionou os doutores, os rabinos, com o sobrenatural. Porque Israel nasceu no sobrenatural. Israel é uma nação de milagres. Jesus ressuscitou mortos, mas antes dele vários outros profetas ressuscitaram mortos, sim ou não? Jesus fez muito sobrenatural, mas Israel é um país que está acostumado com o sobrenatural. Eles já viram o mar se abrir. Eles viram 300 ganhar uma guerra contra milhares. Eles viram as muralhas de Jericó caírem. Eles viram muitos sobrenaturais, muitos milagres. Algo tinha que chamar a atenção daqueles doutores. E Jesus então começou desde pequeno a desenvolver a sua inteligência, porque é o que te diferencia de outras pessoas. O que diferenciava Jesus de todos os outros jovenzinhos, criancinhas da época, era a sua inteligência. Isso chamou a atenção para ele. Agora presta atenção, o ponto número 1 dessa mensagem é: você precisa descobrir o seu destino. Se você não sabe quem você é, identidade, e para onde você está indo, destino, qualquer caminho serve. Você entra em qualquer oportunidade. Se a pessoa te chama: vamos morar nos Estados Unidos? Ah, vamos! Por quê? Porque você não sabe quem é e nem para onde você está indo. Então qualquer oportunidade você entra. Só que uma oportunidade mal tomada, mal decidida, mal escolhida, pode estragar 10, 15, 20 anos da sua vida. E tempo é a moeda mais valiosa que você tem. Então pessoas, porque tomaram uma decisão errada na vida, casaram errado, escolheram a faculdade errada. Depois de 5 anos, não era isso que eu queria fazer. Não, 5 anos pagando faculdade. Já escutou essa história, né? Não era bem isso. Por quê? Porque não descobriram ainda quem são e para onde estão indo. Jesus descobriu isso muito jovem. O seu destino é revelado aos 12 anos de idade. Como eu descubro o meu destino, pastor? É simples. Quando você é surpreendido fazendo algo que ninguém consegue fazer. Tem gente que fala assim: eu não sei para que eu nasci. Começa a analisar desde a sua infância os dons, os talentos, as facilidades que Deus sempre te deu. Você sempre se destacou mais por aquilo.
Porque Jesus, aos 12 anos de idade, já estava anunciando que seria mestre em Israel. Que seria aquele que iria transitar um novo tempo de lei para a graça. Ele já estava mostrando que não bastava você ser ativo no Espírito, mas você precisava ter uma fé inteligente que atuasse junto com todas as obras espirituais. Se você parar para pensar, desde a sua infância, coisas que estavam relacionadas ao teu destino foram sendo mostradas. É por isso que na infância, o inimigo investe muito para que você receba palavras também contrárias. Você não vai ser nada, menino, você vai ser sempre um pobre. Principalmente vindo de hierarquias altas como pai, mãe, avós, professores. Porque ao mesmo tempo que seu destino está sendo semeado na infância, o inimigo tenta colocar palavras que vão contrariar tudo aquilo que Deus está colocando em você. Se eu perguntasse aqui agora, quem recebeu uma palavra contrária na infância, eu lhe garanto que 70% da igreja fica de pé, porque é a estatística mundial. Que o pai falou, você não vai ser nada, você é um burro. Porque o joio precisa ser jogado junto com o trigo. Porque o bem anda junto com o mal. E se você não souber escolher... Já é caso de oração já, hein? Pedir para as irmãs do ciclo de oração começar a orar agora. Obrigado, irmão. Obrigado. E você precisa escolher quem é você, ou encontrar quem é você e para onde você está indo. Sabe que muitas pessoas alcançam algo na vida e perdem tudo? Porque ao terem dinheiro, ao terem a fama, ao terem o sucesso, ao terem aquilo que Deus já tinha separado para ela, ou que ela alcançou com as próprias mãos, ela não tem estrutura para se manter, porque ela não sabe para onde ela está indo. Então aquilo perde o sentido e ela não consegue segurar aquilo nas mãos. Quando Deus descobre o seu destino, quando Jesus desvenda o seu destino, aquilo que anunciaria o seu futuro, ele faz algo que a maioria de nós jamais faríamos. Se você descobrir hoje, através de uma palavra profética, através de um autoconhecimento, através de uma revelação bíblica, através de um entendimento pessoal, qual é o seu destino, você sabe qual vai ser a tua reação? Em geral? Pastor Jaime, descobri! Eu vou ser um profeta para as nações. Eu vou ser um levi... Deus vai me usar muito nesse altar, pastor. Deus falou comigo. Bom sucesso é pequeno para mim. Geralmente a pessoa já parte para a megalomania direto. Bom sucesso é pequenininho para mim. Me envia, pastor. Nós descobrimos hoje o que Deus nos chamou para fazer e amanhã a gente já quer executar. Sim ou não? Jesus descobre aos 12 anos o início do seu ministério, o que apontaria o que ele faria no futuro, e ele desaparece. E dos 12 aos 30 anos, Jesus não é citado na Bíblia em nenhum livro histórico. Por quê? Porque quando você descobre o que você nasceu para fazer, você precisa se retirar para o seu treinamento. Esse é o ponto número 2. Primeiro, descobrir o destino. Ponto número 2, se retirar para um treinamento. Ninguém será usado em nada por Deus se não for treinado primeiro. O treinamento não é só o bíblico, é o emocional. Quantas pessoas alcançaram lugares altos em Deus e perderam tudo por causa das emoções? Não souberam lidar com as contrariedades, não souberam lidar com as críticas. Esses dias eu estava viajando do lado de uma cantora muito famosa aqui no Brasil, e somos amigos, a gente estava conversando, e ela começou a falar, só, o que esses desgraçados estão botando no Facebook? Eu peguei a mão dela e falei assim, querido, se você não aprender a lidar com as críticas agora, daqui a 2 anos você está pedindo para Deus te tirar do ministério. Ou menos. Porque muitas pessoas chegaram a um lugar alto sem um treinamento necessário. Presta atenção. Jesus se manifesta em Israel com quantos anos? Com quantos anos ele começa o ministério dele? Aos 30 ele começa o ministério oficialmente. 30 anos de idade. Com quantos anos ele morre? 33. Isso quer dizer que Jesus se preparou 30 anos para cumprir 3 anos e meio mais ou menos de ministério. Presta atenção. Todo mundo aqui, na vida ministerial ou não, secular ou no que for, tem a etapa da preparação e a etapa da exposição.
grave isso. A etapa da preparação e a etapa da exposição. Jesus se preparou 30 anos para somente 3 anos e meio se expor. Não inverta essa ordem. Porque o nível da tua preparação vai determinar o raio da tua influência. Existem pessoas que começam a ser usadas hoje, ou seja, Deus começa a mostrar o destino para elas. Jesus estava sendo usado aos 12 anos. Ele estava sentado ali no templo, ministrando, interrogando os doutores. Ele podia chegar assim: realmente, Deus tem um propósito forte na minha vida. Pai, mãe, vou ministrar as nações. Primeiro, se eles não soubessem o destino dele, ele já sairia de Israel, porque não tinha espaço para ele em Israel. Não tinha espaço para ele no templo. Você sabe como Jesus descobriu quem era e para onde estava indo? Na etapa do treinamento. Onde foi o treinamento? Ele foi enviado para a escola profética Revival the Nations, nos Estados Unidos? Não. Ele foi para a rotina dele. Foi fazer o que ele tinha que fazer todos os dias. Cuidar da carpintaria, ficar na casa do pai e da mãe. Porque o teu maior treinamento é a tua rotina. É ali que Deus avalia o teu caráter, é ali que Deus te trata, é a rotina. Deus pode te enviar para vários seminários, isso é ótimo, eu fiz, você tem que fazer vários cursos, tudo isso desenvolve tua inteligência, agrega valor, induz ao conhecimento, excelente. Mas o teu maior treinamento é sempre a tua rotina. É lidando com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as pessoas, é lidando com o dia a dia. É ali que você revela quem realmente você é ali que Deus pode te tratar. Quem está entendendo até aqui? É por isso que você precisa entender que quanto mais você se preparar, mais longe você pode ir. Não fique com pressa de manifestar o que Deus já mostrou quem você vai ser. Qual é o seu nome? Samara? Não fica com pressa. Porque Deus já mostrou para você onde você vai. Deus já mostrou as nações que você vai. Você vai precisar aprender outros idiomas. Por causa de onde Deus vai te levar para fazer o que agora. Não fica com pressa. Porque pode durar 1 ano. Quando Deus te colocar lá, pode durar 1 ano. Ou pode durar a vida toda. O nível da tua preparação vai determinar o raio da tua influência. Você pode ter uma influência, uma circunferência de 30, ou você pode ter um 360. Vai depender do nível da tua preparação. Tira a pressa, tira toda a ansiedade do teu coração. Porque o que ele vai fazer, vai ser no tempo dele, já não depende mais de você. A pior coisa que você pode fazer é tentar ajudar Deus hoje. É a pior coisa que você pode fazer. Ele já começou e quando ele começa a obra, você não precisa fazer mais nada. Você só precisa obedecer e não errar. Presta atenção. Quando Jesus fica aqueles anos sendo treinado, 18 anos, vamos botar desde a hora que ele se manifesta, que ele conversa com os rabinos, que ele ensina ali, até os 30, quando ele aparece já se manifestando como mestre, como profeta em Israel, como Messias. No mínimo 18 anos, vivendo uma vida normal, sabendo que era Deus, sabendo que ia ser o Salvador da humanidade, sabendo que ia verter o seu sangue na cruz para nos salvar. Você imagina uma pessoa que sabe tamanho destino, ter que ficar dia após dia, segunda, terça, quarta na carpintaria, obedecendo pai, obedecendo mãe. Como é que segura essa ansiedade nos dias de hoje, pastor Jaime? Se hoje você recebe uma palavra profética que vai para o Japão, amanhã você está vendo o preço da passagem. Só que ainda faltam 20 anos. Deus te deu a palavra hoje. E entre o chamado e o cumprimento do chamado tem a etapa da carpintaria. E é esse processo que as pessoas querem fugir. Cada vez que você foge de um problema, cada vez que você foge de um processo, você está adiando o que Deus vai fazer na tua vida. E o pior, tem pessoas que sabem que não é o tempo, mas tentam fazer fora da hora. E a Bíblia diz que a herança antecipada vem a ser maldição. Esse lance de cumprir o tempo com Deus é tão importante, presta atenção nisso. É tão importante, que quando o diabo vai tentar Jesus, porque presta atenção, o diabo vê a movimentação espiritual sobre a tua vida. Fala assim, tem alguma coisa estranha na vida desse homem aqui. É muito anjo em cima, é muita movimentação espiritual em cima. Ele não consegue entender o teu futuro, mas ele vê que tem algo de Deus em você. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a tentar te atrasar. Vou atrasar o Mateus. Vou atrasar os pastores, vou atrasar a vida dessa pessoa. E começa a tentar investir, e manda tentação, e manda problema, e manda o Itaú te liga. Aqui não, né? Graças a Deus. Lá em São Paulo está acontecendo muito isso. O diabo está usando o Itaú para ficar perturbando as pessoas.
E começa um monte de problema, e um monte de tentação, mas só que tem uma força dentro de você, tem um Espírito Santo dentro de você, e você vai resistindo, e você vai lutando, e você vira um homem, uma mulher de guerra nas mãos do Senhor, e o diabo não consegue te atrasar. Mas aí entra a segunda estratégia. Geralmente a gente está preparado só para a primeira estratégia de Satanás. Vou resistir o inimigo, ele não vai me pegar. O diabo não está interessado se ele vai te atrasar. Ele está interessado se você faça as coisas fora do tempo de Deus. Então ele pode te atrasar, ou ele pode ir para a segunda estratégia, que é adiantar. E não consigo freá-la. E não consigo paralisá-lo. Realmente ele tem muita força em Deus. Então vou fazer o seguinte, eu vou adiantar as coisas na vida dele. Você vai ser profeta, você vai ser homem de Deus, você vai ser um ministro de louvor, você vai ser um grande pastor. Abre a igreja agora. Você é homem de Deus, rapaz, abre essa igreja logo, Deus vai te usar. Olha como é que Deus vai te honrar, vai logo para as missões, abre logo esse ministério de louvor, começa logo a tua vida, Deus te chamou, abre essa empresa. E ele começa a tentar adiantar o processo na tua vida. Por quê? Uma coisa poderosa fora do tempo se torna uma coisa perigosa. Ele não está preocupado se você vai fazer antes ou depois, ele só está preocupado que você faça fora do tempo de Deus. Quando o diabo chama Jesus para a tentação, no deserto, quando o diabo vai tentar Jesus no deserto. Uma das tentações, ele chama Jesus, leva em um alto lugar e fala assim, olha os reinos da terra. Presta atenção nisso. Tudo isso eu vou te dar, se prostrado, me adorardes. Posso te fazer uma pergunta? Quem é o rei das nações? Quem é o rei das nações? Jesus? Jesus. Onde é que ele comprou as nações? Onde ele comprou as nações? Na cruz. Faltava 3 anos para ele morrer ainda. As nações já seriam dele. O diabo só queria adiantar o tempo na vida de Jesus. Falou, pega antes do tempo, eu te dou as nações. Jesus, não. Já era teu, Deus já vai te dar, Ele já te prometeu. O diabo só quer colocar a mesma coisa que Deus te prometeu na tua mão, antes do tempo. Mas se você passa pela etapa do treinamento, você entende para onde Deus está te levando, você amadurece emocionalmente, você amadurece profissionalmente, você amadurece espiritualmente, você amadurece na família. Você vê que o treinamento foi tão importante que quando Jesus chama os 12, convoca os 12 e começa a treiná-los, você vai ver que ele investiu muito mais nesses 3 anos e meio com os discípulos, mais ou menos 3 anos e meio. Ele investiu muito mais no caráter e na vida emocional do que no espiritual, até porque o espírito ele só dá em Atos 2, depois. Mas ia lá, Pedro cortava a orelha de Malco do soldado, e Pedro, quem vive pela espada vai morrer. Era ensinamento, era treinamento emocional, era caráter. Por quê? Porque espírito é poder, diz a palavra. E se você tem espírito antes de inteligência emocional, você vai ter um poder para ferir pessoas, porque sem inteligência emocional você fere as pessoas. Por isso que Jesus precisava treinar os discípulos no caráter, nas emoções, antes de dar poder. Quando eles viram outras pessoas pregando, falaram assim, Jesus, você quer que a gente mande fogo na cabeça deles? Porque eles estavam pregando o evangelho, mas se estivesse pecando. Jesus, de que espírito vocês são? Porque quem tem poder na mão e não tem inteligência emocional, vai machucar as pessoas. Vai escravizar pessoas. Vai criar problemas na sociedade, na família, nas instituições. O treinamento, a etapa do treinamento vai definir até onde você vai. A terceira coisa que Jesus fez, primeiro, desvendou o seu destino. Segundo, foi para o seu treinamento. A terceira coisa, ele estabeleceu um prazo. Você nunca vai fazer nada na vida se você não souber quanto tempo você tem para fazer. Quando Jesus sai do deserto, vai para o Jordão ser batizado. Sai da tentação, vai para o Jordão ser batizado. Ali começa o seu ministério, ali o relógio começa a contar. E Jesus sabia que ia morrer pela humanidade? Sim? Sim, sabia. Então ele sabia que ele tinha 3 anos e alguns meses, 3 anos e meio, vamos botar, para cumprir o seu propósito. Jesus tinha um prazo. É por isso que quando ele descobre o seu prazo, ele não podia perder nem um segundo, ao ponto de não ter onde reclinar a cabeça. Tem gente que fala assim, poxa, Jesus,
É tão pobrinho, tadinho, não tinha onde reclinar a cabeça. Não, é porque cada segundo é importante para quem tem 3 anos e meio para salvar o mundo. Então ele não tinha tempo para escolher a casinha, para decorar, para ir na Casas Bahia financiar sofá, não tinha tempo para isso. Porque cada segundo conta, quando você sabe quanto tempo você tem para cumprir o seu propósito na terra. Por isso que a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos... Se você não tiver prazo, se você não tiver noção do quanto vale o teu minuto, quanto vale a tua hora, quanto vale o teu dia, quanto vale a tua semana, você vai continuar vivendo, perdendo os seus dias. Tem um ditado no mundo dos negócios que eu gosto que diz que tempo é dinheiro. Mas se você vai reparar que tempo só é dinheiro para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, tempo é tempo. O cara vai vivendo. Pressa para quê? Tem tempo não, tem pressa não. Porque ele não valoriza o tempo, porque ele não tem noção do que pode fazer com aquilo. Mas quando Jesus estabelece o prazo e descobre que só tem 3 anos e meio para cumprir o seu propósito, ele parte para o 4º ponto, um dos principais. Ele vai formar uma equipe. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você descobre quem é você, quando você passou pelo treinamento para cumprir o teu propósito, e Deus te revela em quanto tempo você tem que cumprir esse propósito, não tem outro caminho, você vai ter que montar uma equipe. Porque ninguém faz nada sozinho. Você nunca vai pegar um homem que marcou a história e fez isso sozinho. De Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, de qualquer grande filósofo, qualquer grande pensador, historiador, qualquer pessoa que fez algo significante no mundo, tinha uma equipe atrás dele. E Jesus sabia disso. Por quê? Porque a equipe acelera os tempos. A equipe te faz errar menos. A equipe diminui a jornada do trabalho. Então Jesus seleciona 12 e começa a treiná-los, a formar essa equipe, principalmente para dar continuidade, para deixar legado. Qual foi a herança que Jesus deixou para os discípulos? Quando ele estava para subir, pastor, ele chamou os 12 e falou: cuidado, cuidem das coisas. Aqui está todo o tesouro, está todo o dinheiro. Por favor, fica com a chave da secretaria aqui do dinheiro. Pedro, você cuida dos instrumentos. Ele deixou alguma herança para os discípulos? Sim ou não? Não! Ele não deixou nada material para os discípulos. Ele não deixou nada para neles. Ele deixou coisas neles. Essa é a diferença de herança e legado. Herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. E quando você treina uma equipe, você não treina essa equipe para deixar algo para eles. Você treina essa equipe para deixar algo neles, dentro deles. A tua essência passa para eles. Quem está entendendo? De vez em quando você pode dizer um amém, só para eu saber que você está vivo aí. E aí ele forma uma equipe. Agora, sabe qual é a equipe que ele forma? Uma coisa que talvez você nunca tenha pensado, de pessoas que ele conhecia. Jesus morava numa cidade chamada Nazaré, nessa época. Uma cidade que está a alguns quilômetros do Mar da Galileia. Não era uma cidade subsistente em termos de alimentação, de tudo. Jesus era carpinteiro, como você sabe, e as pessoas acham que carpinteiro só faz madeira. Naquela época até fazia madeira e pedra, mas ele tem que comprar e vender material. Você já parou para pensar nisso? Ué, o carpinteiro hoje, que a gente chama de marceneiro, quando ele vai na tua casa fazer o armário, como é que ele leva a madeira? Ele comprou aquela madeira, ele vende aquela madeira, ele faz negócios. Da mesma forma, Jesus descia para Galileia para poder comprar comida para a semana, porque Nazaré não era subsistente. E os historiadores dizem que tinham cerca de 3 empresas de pesca naquela época. Uma delas é citada na Bíblia. Pedro, Tiago e João eram sócios naquele barco de pesca. É muito provável que Jesus tenha comprado com eles. Da mesma forma, muitos já poderiam ter comprado com Jesus em Nazaré ou com a família. A Bíblia diz que a cultura judaica ensina, mostra, que o filho mais velho assume as responsabilidades do pai quando morre. Ou seja, o pai morre e o filho mais velho assume a responsabilidade. A Bíblia não relata, mas os historiadores supõem que José morreu na adolescência de Jesus. Então Jesus tem que tomar a posição de irmão mais velho e sustentar a casa. Por isso que ele descia para comprar o alimento. E por isso que também ele era responsável para pagar os impostos. Adivinha quem era o cobrador de impostos da região? Está na sua Bíblia. Mateus. Então, ao mesmo tempo que Jesus comprava e vendia, ao mesmo tempo que Jesus comprava alimento, provavelmente com Pedro, Tiago e João,
com uma das empresas ali da época de pesca, pagava os impostos à mão de Mateus, ou seja, as pessoas conheciam Jesus negociando com ele. Deixa eu te ensinar uma coisa, porque eu fiquei muitos anos na vida empresarial e eu entendi algo. Você só conhece uma pessoa quando negocia com ela. Pastor Jaime, você nunca vai conhecer uma pessoa de verdade sem negociar com ela. É por isso que eu conheço o pastor Jaime, irmão. Eu conheço o pastor de vocês. Porque nós negociamos. E é por isso que eu honro a vida dele. Porque eu já negociei com muitos líderes dessa nação. E é difícil você encontrar pessoas que você não se surpreende na hora da negociação. Fala, ih, rapaz, pensei que fosse homem de Deus. E o pastor de vocês é um dos poucos que nos surpreende da forma mais positiva. Preocupado com vocês, preocupado com o povo, preocupado com a qualidade de tudo. Você já reparou que o pastor já é meio chato? Vocês repararam isso? Porque ele quer saber de tudo, ele quer cuidar de tudo. Ele chegava lá no escritório, ele vem com uma chave pendurada aqui, né, pastor Jaime? Tiago. E aí o meu assessor falava assim, cara, o cara fica em cima de tudo. Eu falei, é. Estão reconhecendo o pastor aí? Honrem isso, porque vocês não têm noção do valor que isso é para vocês. Ter um protetor, ter um cuidador, ter alguém que valoriza a vida de vocês. Não entrega vocês na mão de qualquer um. Valorizem isso. Você só conhece... Então aquelas pessoas conheceram Jesus. É por isso que quando ele passou pela praia e falou assim, ei, larga o barco e me segue. Eles não eram loucos, falavam, vamos seguir esse homem de barba aí que está falando que é o Messias? Quem sabe ele é mesmo? Não. Eles sabiam que tinham algo nele. Eles conheceram aquele homem. Negociaram com aquele homem, sabia que tinha muito mais do que coisas naturais nele. E o seguiram. O quinto ponto, são só 97 pontos. O pastor já me deu até 2 da tarde, né, pessoal? Amém? Quem fica aqui até 2? Vocês podem ficar porque 11 horas eu preciso ir embora. Porque eu tenho um voo daqui a pouco. O quinto ponto. Depois que ele desvenda seu destino, vai para o seu treinamento, estabelece um prazo para cumprir seu propósito e forma uma equipe, ele precisa escolher um lugar estratégico para começar a agir. Muitas pessoas não entendem o porquê Jesus foi para Cafarnaum. Jesus nasceu aonde? Onde Jesus nasceu? Nasceu em Belém. Foi criado aonde? Nazaré. A cidade que ele amava qual era? Que ele chorava por ela? Jerusalém. Mas qual é o nome da cidade, que é chamada cidade de Jesus? Cafarnaum. Onde ele só morou por um tempo. A cidade que ele escolheu para iniciar o seu empreendimento. Eu tenho... quando às vezes eu falo para empresários, eu falo sobre o empreendimento de Jesus, aí sempre tem um religioso no final que me procura e fala assim, rapaz, você tem que ter cuidado, fala que Jesus foi um empreendedor. Eu falei, Jesus foi tão empreendedor, a prova que Jesus foi tão empreendedor, que você está sentado numa filial dele 2000 anos depois. Sim ou não? Nunca parou de crescer esse empreendimento. Já perseguiram, já tentaram matar cristãos, já fizeram de tudo e nunca para de crescer. A igreja nunca diminuiu em 2000 anos. Se você conhece um empreendimento mais próspero do que esse, me apresente, por favor. E preste atenção na palavra, estou falando empreendimento e não empresa, são 2 coisas completamente diferentes. Então a quinta coisa, ele escolhe um lugar estratégico, ele vai para Cafarnaum. Por que Cafarnaum era estratégico? Primeiro, Cafarnaum era uma cidade afastada da política. Existia uma guerra entre os filhos de Herodes nessa época muito grande. Jesus precisava estar num lugar apolitizado, para ele ter a liberdade de expressão que tinha. Jesus também, ele tinha um bom gosto. Diz a Bíblia que Cafarnaum era cidade beira-mar. Ele gostava de morar na praia. Né? Ele escolheu logo a Barra da Tijuca para morar. Outra coisa, Cafarnaum era a cidade pedágio da Via Maris, a principal via romana da época. Todo mundo que saía do Egito e ia para Damasco, todo mundo que saía do Oriente e do Ocidente, passava pela Via Maris, passava por Cafarnaum, por causa da guarnição romana, dos pedágios que tinham ali. Então por isso que a Bíblia diz que ele curava alguém ali e a sua fama corria até a Síria. Eu ficava pensando,
Como é que pode um homem curar alguém ali na Galileia e a fama chegar até a Síria? Naquela época, pessoal, como é que Jesus era inteligente? Naquela época não tinha Instagram. Ele não podia postar foto, eu e Pedrão partiu milagres. Não dava. Aliás, tem gente perdendo a noção, né, com a rede social. Esses dias botou um pastor que eu estava seguindo, não estou mais. Botou a foto assim, eu orando. Aí depois, eu orando muito. Eu falei, quem tirou essa foto? O Espírito Santo, o anjo, Gabriel, quem tirou? Porque se ele está orando, como é que ele está tirando a foto ao mesmo tempo? Então, Jesus não tinha YouTube, Jesus não tinha site, Jesus não tinha o Google, Jesus não tinha nem jornal para divulgar. Como a sua fama corria por toda a terra? Porque ele escolheu um lugar estratégico. Muita coisa não dá certo na tua vida porque você não sabe o lugar onde fazer as coisas. Eu agora fui pregar em Curitiba e foi um empresário me visitar e falou, você lembra de mim? Eu falei, lembro. De onde você conheceu? Em Israel. Eu falei, é verdade. Você lembra que em Cafarnaum você deu uma palavra sobre escolher o lugar estratégico? Eu falei, lembro. Então, eu estava aqui dentro do interior aqui do Paraná, tirei a minha empresa e levei para São Paulo. Falei, foi bem? Eu falei, não, quase quebrei. Porque você falou que a gente ia para um lugar estratégico. Eu falei, o lugar mais estratégico do Brasil para o meu negócio é São Paulo. E eu estava pagando um absurdo e tal. No 6º mês, quando eu descobri que ia quebrar, eu procurei o dono do imóvel. Falei, toma aqui de volta, eu vou voltar para o Paraná. O cara falou, não faz isso não, fica mais 3 meses, eu te perdoo o aluguel dos 3 meses, só para ver se dá certo. O cara liberou os 3 meses de aluguel, ele ficou mais 3 meses. Ele fechou um negócio de 12 milhões. Desses 12 milhões, ele tinha direito a 1 milhão. Né, de comissão. Ele pegou, era uma construtora, ele pegou 1 milhão e me ligou sem me avisar o que estava acontecendo. Ele falou, você lembra que eu te liguei num dia? Eu falei, lembro. Ele falou assim, olha, eu estou indo para os Estados Unidos. Eu falei, o que você vai fazer? Eu vou comprar umas casas lá. Eu falei, por quê? Ele, porque eu quero viver de renda. E eu falei, você tem muito ou pouco dinheiro? Ele falou assim, eu tenho muito dinheiro, $1 milhão. Nos Estados Unidos daria para comprar bastante coisa. E eu falei assim, olha só, com pouco dinheiro a gente compra a varejo, com muito dinheiro a gente compra atacado. Faz o contato com alguém, para em vez de você comprar uma casa ou outra, você construir. Isso aí, já nos Estados Unidos, já dá para começar a construir, depois você vai captando e tal. Foi o que ele fez. Só que ele não construiu um condomínio, ele construiu o Alpha Residence. Foi o primeiro asilo de luxo da Flórida. Ele estudou o mercado, viu que na Flórida tem muitos velhinhos se aposentando, fez um asilo de luxo com 530 quartos, mais excelente que qualquer outro hotel. Conseguiu captar todos os investidores e construiu tudo em 1 ano e meio. Vai inaugurar agora em novembro, a gente vai lá orar pelo empreendimento. E ele lucrou, botou no bolso $20 milhões nesse empreendimento. E eu falei, o amado dá dízimo, como é que o amado trabalha? Você está dando testemunho, né, irmão? E ele falou, por causa de uma palavra de ir para um lugar estratégico, Deus mudou completamente minha sorte. Hoje ele é um grande investidor do reino, é um homem de visão para Deus impressionante. Mas por quê? Lugares estratégicos. Jesus soube escolher esse lugar. 6ª coisa, são 7 pontos só, fiquem tranquilos. Jesus tinha um mentor. Presta atenção, ninguém vai ter equilíbrio na vida sem ter mentores. Você não consegue ter equilíbrio. A vida está essa bagunça que você vê aí fora. Problema emocional, problema financeiro, problema no governo, problema disso, problema daquilo. Se você não tem um mentor, você fica perdido. Quem são mentores? São pessoas capacitadas, pessoas mais vividas, pessoas que podem te dar conselhos e não opiniões. Sai fora das opiniões. Opinião qualquer um te dá, opinião o pessoal no Facebook te dá. Vá atrás do conselho, de quem é especialista, de quem se preocupa contigo. Os conselhos valem muito mais do que as opiniões. A Bíblia diz, na multidão de conselhos, não de opinião. Pela opinião das pessoas, eu nunca poderia ter escrito um livro. Hoje eu tenho alguns e um é best-seller. Um dos livros mais vendidos na categoria de desenvolvimento pessoal, prefaciado pelo Dr. Augusto Cury, que é um mestre na área. Por quê? Porque eu segui um conselho, pela opinião dos outros. Que isso, rapaz, tá maluco? Quem é você para escrever livro? Não, faz isso não, cara, dá muito trabalho. Ih, vai ficar muitos dias escrevendo, você não dá não. Mas quando eu fui num especialista, falei, o que você acha disso? Ele falou, cara, publica. Tem coisa aqui que não é boa, você tem que ir mudando com o tempo, você vai aperfeiçoando, mas publica, não desista do teu sonho. Não desista de ajudar as pessoas. Os conselhos valem mais do que as opiniões. Então até Jesus, dono de toda a sabedoria,
inteligente demais, tinha um mentor. A Bíblia diz que eles chegavam das suas jornadas pelas aldeias, pelos vilarejos, curando, pregando o evangelho. Todo mundo ia mimir, cheio de soninho. Jesus falava, vai lá, eu vou no monte orar. E a Bíblia diz que ele ficava com o pai, que era o único que tinha capacidade para mentorear Jesus. E a Bíblia diz o seguinte, Jesus falando, o que eu falo, eu não falo de mim mesmo. Mas eu falo tudo aquilo que eu escuto o pai falar e faço tudo que eu vejo ele fazer. Isso é ser mentoreado. O mentoreamento é tão importante e as pessoas não valorizam isso. Quantas decisões sérias você tomou na sua vida sem mentoreamento? Sem pedir um conselho, sem ter um mentor. Eu tenho um mentor para a minha vida financeira, eu tenho um mentor para a minha família. Eu tenho 3, 4 mentores, são pessoas. Eu tenho vários conselheiros, mas eu tenho poucos mentores. São pessoas que eu confio absolutamente para tomar decisões, que me ajudam na tomada de decisões, que me aconselham quando eu tenho que tomar entrar numa grande oportunidade ou não entrar, porque nem toda oportunidade é para você. Matar Saul era uma oportunidade para Davi, porque ele ia se livrar de muitos problemas. Mas porque ele viu que não era uma oportunidade para ele? Porque ia quebrar um princípio. Ele falou, não posso tocar no ungido do Senhor. Oportunidade que quebra princípio não é para você. Porque os princípios valem mais do que as oportunidades. Grandes coisas, grandes acertos que eu tive na vida foi porque eu procurei um mentor. Falei, o que o senhor acha? Vamos tomar um café. Mentor não é fácil de encontrar não, hein? É difícil. E você vai pagar um alto preço. Porque eu tenho mentores, por exemplo, fora do Brasil. E às vezes você está duro, você tem que juntar, porque você precisa tomar uma decisão. Eu vou lá para onde eu tenho que ir, sentar com ele, passar 2 dias, 3 dias tomando café. Mas o que o senhor acha? É isso e aquilo. Mas não tem preço você tomar decisões assertivas na tua vida que acelera os tempos para você. Não tem preço isso. Agora, você não precisa abrir para ler agora por causa do tempo, mas deixa separado Provérbios 4 na tua Bíblia aí. Eu vou te contar o que acontece nessa passagem. Diz o seguinte, é um provérbio de Salomão. Que ele revela um grande segredo aqui, pastor Jaime, em Provérbios 4. Não, eu vou ter que ler porque é muito bom. Abre aí, Provérbios 4. Provérbios 4 diz assim, ó. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos a conhecerdes a prudência. Pois vos dou boa doutrina, e não deixeis a minha lei. Agora, olha o que Salomão começa dizendo. Porque eu era filho, tenro na companhia de meu pai, e único diante da minha mãe. Ele está falando o seguinte, eu era filho pequenininho do lado do meu pai. Quem era o pai de Salomão? Quem era o pai de Salomão? Rei Davi. Versículo 4. E ele me ensinava. O pai de Salomão, o rei Davi, dava a mãozinha para ele e falava, meu filho, vem cá comigo. Filho, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, Salomão. Adquire inteligência. E não te esqueças e nem te apartes das palavras da minha boca. Filho, não abandone a sabedoria e ela te guardará. Ame-a e ela te protegerá. Salomão, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo que você possui na aquisição desse entendimento. Exalte-a e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Você sabe uma coisa que eu aprendi? Que da mesma forma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o questionamento é o princípio da inteligência. Tudo que você não questiona, você não entende, você engole a seco, mas não entendeu nada. Qual o problema? Você lê a Bíblia e não questiona. Então você, quando lê um versículo e não entende, você passa para o próximo. Por isso que a gente adora versículo de bênção. Porque a gente só entende que Deus... Tem gente que fala assim, Deus disse que eu vou comer o melhor da terra. Não disse isso não. Ele disse, se você me ouvir, vírgula, e obedecer, vírgula, comereis o melhor da terra. Porque para toda promessa tem um princípio atrelado. A gente só vê a promessa que é mais fácil de ler. Mas se você não cumpre os princípios, Deus não cumpre as promessas. É simples. É matemático. Agora, o impressionante é que quando eu li que Salomão, na sua juventude,
Quando Deus aparece em sonho para ele, ele pede sabedoria para Deus, eu não entendi aquilo não. Eu confesso para o irmão que eu leio a Bíblia e questiono, eu falo, Deus, desculpa, isso aqui não é entendível não. Porque um jovem de 14, 15, 16 anos, quando Deus aparece para ele e fala, pede-me qualquer coisa, ele não vai pedir sabedoria, desculpa. Ele vai pedir o iPhone 6, vai pedir a viagem para Disney, vai pedir, mata aquele desgraçado que me persegue no colégio. É isso que os jovens pedem, não aqui. Não aqui em Bom Sucesso, de jeito nenhum. Aqui vocês pedem só coisas espirituais. Mas pelo Brasil afora, os jovens estão pedindo isso. Então como é que Deus aparece para um menino, para um jovenzinho e ele pede sabedoria? Quando eu li Provérbios 4, eu entendi. Ele tinha um mentor, que o mentoreou desde criança a pedir a coisa certa. Davi chegava a ser pressionador, falava, olha, sobre todas as coisas, pede sabedoria. Sabedoria é a coisa principal. Se você abraçar a sabedoria, ela vai te honrar. Se você a exaltar, ela também te exalta. Então quando Deus aparece e fala, Salomão me pede qualquer coisa, o mentoreamento faz efeito. Ele quer sabedoria. Agora presta atenção. Porque o mentoramento também gera aliança. Davi era mentoreado por Deus. Ele tinha uns profetas particulares. Você vê que Natã foi um grande mentor para Davi. Samuel, muitos homens foram mentores de Davi. Mas Davi tinha uma mania chata de querer escutar só Deus. Lá em Ziglag, quando sequestra a cidade, leva todo mundo, ele pega o éfode, ele pega o talite do sacerdote e ele, não, deixa que eu mesmo consulto o Senhor. Ninguém vai consultar o meu futuro por mim, não. Ninguém vai ser dono do meu destino, eu mesmo vou traçar isso com Deus. Ele ajoelha e fala, Senhor, subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei. Deus, vai que você vai alcançar. Ele não terceirizava o seu futuro, o seu destino. Era ele Deus, deixa comigo. Tem gente que fala, pastor, ora aí pela minha vida que está muito ruim, está bravo, vê o que o senhor pode fazer. O que o pastor vai fazer por você, irmão? Não foi ele que plantou as coisas na tua vida? Quem plantou, que colha. O que ele vai fazer é orar para Deus, interceder por misericórdia, para Deus te dar força no caminho. Não é não, pastor Jaime? Tem gente que acha que pastor é mágico. Faz desaparecer isso aí, pastor. Não dá não, irmão. Tem a lei da semeadura que é inquebrável. Você fez, vai ter que colher. Sim ou não? Então preste atenção nisso. Gerou uma aliança entre Deus e Davi tão grande, que Deus falou assim, eu estou contigo e vou abençoar tuas gerações. E o trono não vai mais se apartar de ti. Fez uma aliança com Davi. O problema é que Salomão, esse mesmo que foi mentoreado, no final da sua vida resolve ferir a Deus. Por que ferir a Deus? Porque ele comete as coisas que mais desagradam a Deus. A prostituição, a idolatria. Ele vai ferindo Deus de uma forma que Deus se ira contra Salomão. E diz a Bíblia que ele desce para tocar em Salomão. E a palavra de Deus diz assim, aproximando-se Deus para ferir Salomão, lembrou-se o Senhor da aliança que tinha com seu pai Davi e não pôde tocar. Presta atenção, a aliança que Deus vai fazer contigo vai preservar os teus filhos e os filhos dos teus filhos, e as tuas descendências, as tuas gerações vão comer da bênção da aliança que você tem com Deus. Não pense que é tempo perdido quando você vem à igreja, porque num domingo como esse, na tua fidelidade, Deus vai postergando a aliança para as tuas gerações, e teus filhos sem saber vão ser abençoados por causa de domingo como esse. Só se você crer, dá um amém pelo menos. Último ponto. Depois do mentoreamento. Último ponto. Mateus fala muito sobre isso. Jesus nunca revelava o seu destino para ninguém. Sabe que você já sofreu muito na vida? Porque você conta tudo para todo mundo. Deus fala contigo, era para você que ele falou, você já dá testemunho na igreja. Olha, Deus me falou. Ó, Deus me deu. Ó, Deus fez. Ah, fez o diabo. Ah, vamos. Você nunca na Bíblia vai ver Deus revelando o seu destino. Jesus, perdão, revelando o seu destino. As pessoas perguntam, você é o que estava por vir aí? Ele o batismo de João Batista, do céu, da terra. Você, Pilatos falou, você então é o rei dos judeus? Ele falou, você que está dizendo. Ele estava em Cesaré de Filipe com os discípulos. Que Jesus tinha, eu estou escrevendo um livro agora sobre liderança, e um capítulo é o marketing de Jesus. Jesus fazia um marketing totalmente ao contrário do que a gente faz hoje. Hoje, quanto mais disposição, melhor, né? Jesus toda vez que fazia um milagre, falava assim, olha, uma coisa eu te peço, não fala para ninguém não. Que ele sabe o poder do não. A programação neurolinguística fala muito sobre isso. O não ativa um poder de sim muito grande na tua vida. Só você chegar para o teu filho e falar assim, filho, não encosta na tomada não, hein? Ah, ele nunca nem tinha pensado em tocar naquela tomada. Você acabou de dar grande ideia para ele. Sim ou não?
E Jesus falou assim, olha, só não fala que fui eu que fiz. Aí o próximo versículo é, e sua fama correu até... Mas quando era irmã, quando era mulher, Jesus sabia, era estratégico. Vê que Maria Madalena foi a primeira a chegar no túmulo. Jesus precisava correr a notícia da ressurreição rápida, irmão. Se fosse homem, não ia chegar tão rápido. Maria Madalena deu um jeitinho dela, marcou a reunião da Avon, divulgou tudo, foi uma beleza. Os irmãos têm uns talentos, né? José, ao contrário de Jesus, tem o seu destino desvendado quando tem aquele sonho. Ele entende que tinha uma unção de governo sobre a vida dele, que realmente tinha. Presta atenção, o teu propósito de vida, ele vem se cumprindo independente da fase que você está, independente do título que você tem. José sempre foi governador. Quando ele era escravo, ele estava governando. Quando estava na casa dele, ele estava governando. Quando ele estava na casa de Potifar, ele estava governando. A essência, o propósito, não deixa de se cumprir independente da fase que você está de vida, independente do título que você está levando hoje. Não deixa. É que você, com os olhos naturais, acha que governar é estar sentado num trono. Mas até quando ele estava preso, a Bíblia diz que ele era chefe dos carcereiros. A unção de governo estava sobre a vida dele. Quem está entendendo isso? Você precisa valorizar cada fase e desfrutar de cada etapa, porque não adianta chegar no destino se você não desfrutou do caminho. Senão você chega no destino e fala, pô, mas também sofri tanto para chegar até aqui, não dá nem graça. José veio desfrutando de cada etapa. E o principal, ele cometeu o erro de revelar o seu destino quando Deus mostrou para ele quem ele seria. Ele reuniu a família, pessoal, deixa eu falar, eu tive um sonho. E o sol, e a lua, as estrelas, aí vai todo mundo se prostrar. Então você vai governar sobre a gente? Ali começaram os problemas de José. Ele sofreu a vida toda para cumprir o que ele teria que cumprir. Sabe uma coisa que você vai analisar na vida de Jesus? Jesus só sofreu quando tinha que sofrer. Ele sofreu só as 12 últimas horas ali do Getsemane, que quando foi revelado quem ele era. Porque antes disso, ele só estava vivendo, cumprindo o seu propósito. José sofreu porque revelou o seu destino, e Jesus sempre protegeu. As pessoas tentavam arrancar quem era ele não falava. Teve situações como João 4, com aquela mulher samaritana, que ela falou, olha, eu estou esperando o Messias, eu estou esperando o Cristo, aquele que está por vir. Ele falou, sou eu que falo contigo. Porque tinha situações que ele não podia mentir, porque as pessoas já desvendavam, poucas pessoas desvendaram quem ele era mesmo. Então ele se dava a conhecer, mas não se autopromocionava. Porque ele sabia que quanto mais você fala, mais inimigo você ganha. Quando você posta aquela foto no Facebook, eu aqui em Paris, você acha que teus amigos do outro lado estão assim, ai que bênção! Ele está em Paris, Deus está abençoando a vida dele, ele está assim, filha da mãe! Deve estar roubando, não é possível. Tomara que dê problema nesse avião e ele não consiga voltar. Você acha mesmo que as pessoas torcem pela tua vitória? E por que você insiste em continuar revelando o seu destino, se você vai fazer inimigos com isso? Se Deus te disse alguma coisa, guarde para você, compartilhe com o seu mentor, com o seu pastor, com o seu pai ou com a sua mãe, mas não revele para ninguém mais, porque essas pessoas vão começar a se levantar sim ou sim contra você. As pessoas têm muita dificuldade em entender que você vai mais longe do que elas. Entenda isso. Deus já mostrou muita coisa para o meu futuro, mas eu fico muito calado. Porque eu não posso chegar e falar, olha, Deus vai me usar muito, hein? Primeiro que isso é prepotência e orgulho. Porque ele ainda não te usou. E mesmo quando usar, aí que você tem que se humilhar mais ainda, porque ele teve misericórdia de você sendo pecador, de ser usado. E segundo, que as pessoas veem isso e te interpretam da pior forma. Ah, você está pensando que você é especial para Deus então. E Jesus guardou isso para poder não ferir a outros, para preservar por misericórdia de outros, e também para se preservar emocionalmente. Por isso, cumpra esses 7 pontos, se você quer ter o nível de desenvolvimento de inteligência que Jesus teve. Foram pontos que nós conseguimos identificar. Tem muitos outros, mas são os 7 que nós podemos falar hoje.
que fez Jesus desenvolver, acima de outros, a sua inteligência. É o que eu falo sempre, todos aqui são... Quem é Homo sapiens aqui? Levanta a mão. Só quem é Homo sapiens? Temos alguém? Tem 2 pessoas? 3? Temos somente 3 Homo sapiens aqui, o resto é tudo... Homo sapiens, temos 4 também? O pastor já está sabendo disso? Não? Pastor, temos 4 aqui. 4. Quem não é Homo sapiens, levanta a mão então. Só que já tem 4 que são. Quem não é Homo sapiens? Não é. Não concordo com essas coisas. Não. Levanta a mão. Tem alguém? Tem uma irmã ali. Tem 2. Tem 3 pessoas. Queridos. É porque muita gente levantou a mão e não esperava isso. Muita gente levantaria que não é. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós somos Homo sapiens. Homo sapiens é a nossa espécie. A espécie humana é Homo sapiens, porque homo de humano, sapiens de sabedoria, um homem inteligente, ou seja, todos nós nascemos com inteligência. Esses dias eu fui pregar em Pelotas, sabe que Pelotas tem uma fama meio estranha, né? E aí eu falei, gente, vocês sabem, quem aqui tem algum Homo sapiens aqui? Levantou um gaúcho nervoso, irmão. Aqui não! Aqui todo mundo é hetero sapiens. Ele nem existe, irmão. Mas o que quer dizer que você é Homo sapiens? Quer dizer que você nasceu com a capacidade de pensar, de escolher. Você nasceu com isso. Mas desenvolva esse dom que Deus colocou da inteligência em você. Desenvolva isso, pague o preço. Siga os pontos necessários para que Deus possa te usar. Deus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos. Mas ele usou muito mais um que veio fora do tempo, Paulo. Por quê? Paulo tinha um nível de inteligência maior. Em Colossenses ele fala inclusive sobre a inteligência espiritual. Deus não pode confiar muitos segredos, muitas informações nos 12. Ele falou assim, olha, tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar, mas vocês não suportariam. Para Paulo ele já falou tanto, ele já deu tanto por causa da inteligência de Paulo, que Paulo falou assim, por causa da grandeza das revelações me foi colocado um espinho na carne. Você precisa decidir hoje se você quer ser aquele que Deus não pode falar muita coisa, não pode revelar muito, ou aquele que Deus te enche de revelação. Você precisa decidir quem é você. Você precisa decidir para onde você está indo. Você precisa decidir até onde você quer ir com Deus. Porque para Deus não tem limite. Deus pode hoje começar um trabalho na tua vida. Daqui a um ano a tua vida está completamente mudada. Pessoas estão sendo impactadas através da tua vida, do teu ministério. Jovens que estão aqui. Deixa eu te falar um negócio. A única esperança do nosso país é a juventude. E a juventude que é igreja. Não que vai à igreja. É a única esperança de nós reformarmos a família, de nós reformarmos os valores da sociedade. Então, se você não tiver uma experiência com Deus hoje, e a partir de hoje, que é a única forma, o único caminho para o conhecimento, você vai conhecer Deus só de ouvir falar. Quem é Deus? Deus é uma incógnita, porque Ele se manifesta de várias formas. Ao mesmo tempo que Ele é Jeová Shalom, Deus da paz, Ele é o Senhor dos exércitos, Deus das guerras. Ele é paz ou Ele é guerra? Ele é juiz ou Ele é pai? Quem é Deus? Você interpreta Deus conforme o experimenta. Para Josué, Deus era um estratego. Estratego era aquela função, aquela pessoa que dava as estratégias de guerra. Então ele derrubou as muralhas de Jericó porque Deus dava as estratégias para ele. Para Abraão ele era um amigo. Abraão não conseguia ver Deus como um estratego, via Deus como um amigo. Davi já via como o Senhor dos exércitos. Porque se ele não visse Deus como Senhor dos exércitos, Senhor das guerras, ele não entrava, ele não conseguiria entrar nas aldeias e matar até as crianças que ele matava, diz a palavra. Quando Nabal negou ajuda aos amigos, ao exército de Davi, ele falou, desembainha a espada e vamos matar todo mundo, não vou deixar nenhum menino, nenhuma criança viva naquela casa. E Abigail veio ao encontro dele e falou, pelo amor de Deus, não faça isso. Nabal é inconsequente. Ou seja, se ele não acreditasse num Deus de guerra, como é que ele ia ter força para matar criança? Cada um interpreta Deus conforme o experimenta. Se você já passou fome e Deus colocou comida na tua mesa, para você ele é Jeová Jirê. Então você não entende outro tipo de Deus que não seja um provedor. Se ele restaurou a tua família, ele é o pai, ele é o que acolhe, ele é o que protege. Se você não tiver experiência com Deus, você nunca vai saber quem Ele é. As pessoas estão cansadas de escutar quem é Deus pela boca dos outros. Se você não desenvolver a tua inteligência hoje, você não vai conseguir dimensionar o que Ele pode e quer fazer na tua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé por um minuto. Se o irmão do teclado puder me ajudar aqui. Porque eu acredito que Deus está
te levando num degrau a mais da escada da inteligência nessa manhã. Quantos acreditam nisso? Deus está te levando uma escada a mais. Deus está te levando para subir um pouquinho mais hoje. Deus quer que você saia do lugar que você está e desenvolva um pouco mais, porque o que Ele tem para você é grande, meu irmão. Acredite no que eu estou lhe falando. Deus não te trouxe aqui nessa manhã à toa. Deus te trouxe aqui para um momento de preparação. Ele está despertando hoje de manhã preparação no teu coração. Você vai ficar com uma fome de aprender de Deus. Você vai ficar com uma fome de conhecer Deus. Você vai ficar com uma fome de ter experiências com Ele, porque você precisa se desenvolver. Tudo que Deus poderia fazer por você, Ele fez há 2000 anos atrás. Agora você precisa começar a fazer por Ele. Aprenda dEle. Dependa dEle. Nós não conseguimos entender os caminhos dele, então muitas vezes nós temos que andar por fé. O que é a fé? Fé é a certeza das coisas. Fé é a certeza das coisas que não. Ou seja, a fé é aquele futuro ainda distante, mas que eu creio que vou chegar. Pela fé, nós podemos ver essa igreja como a igreja mais influente da cidade. Sim ou não? Ou seja, ainda pode não ser a mais influente, mas pela fé nós cremos que pela visão que Deus tem dado aqui, pode ser a mais influente, mas ainda não é. Então a fé é algo distante, que pode ser que alcancemos. Cremos que vamos alcançar. Mas muita gente com fé morreu sem realizar nada. Porque a fé te aponta o destino, mas é a inteligência que trilha o caminho até lá. Se você não desenvolver as inteligências que Deus colocou dentro de você, a inteligência emocional, gente que não sabe lidar com outra, gente que não sabe responder, gente que não sabe perdoar, não sabe se colocar no lugar da outra pessoa e falar, não, ele gritou comigo porque ele deve estar passando um problema em casa, ele me cortou no trânsito, tadinho, ele deve estar... Quando você começa a se colocar no lugar das outras pessoas, como Jesus falou, como Jesus nos ensinou. A inteligência financeira, tem gente que entra no shopping, gasta mais do que ganha e depois vem fazer campanha da prosperidade na igreja. É por isso que Deus não consegue fazer nada na vida dele, porque está quebrando princípio atrás de princípio. Se você não desenvolver as inteligências que Deus já te deu hoje, você vai continuar no mesmo nível. E Deus não te chamou para ficar estagnado. Deus quer. Eu vim aqui para dizer, é da vontade de Deus que você alcance tudo aquilo que Ele te chamou para ser, que você chegue à estatura de varão perfeito. Tem um caminho longo pela frente, mas é possível. Prepare-se para isso. Existem coisas que não dependem de você. Existem coisas que estão totalmente na mão dele, mas outras ele confiou nas tuas mãos. A fé, aprenda isso, a fé só resolve o impossível. O possível é função da inteligência. Tudo aquilo que você não pode mais fazer, não dá mais, já tentei de tudo, não dá. Então descansa, vai dormir tranquilo. Agora é parte de Deus, não é mais tua. Mas enquanto está na tua mão, saiba que Deus não interfere no possível. Se está no possível é a tua função. Tem que negociar uma dívida, vai lá e negocia. Tem que pedir perdão para alguém, vai lá e perdoa. Ah, mas ele que errou. A Bíblia diz que se alguém tem algo contra você, você não pode nem deixar a oferta não, tá? Não é você ter algo contra ele, não. Se ele tem contra você, porque a Bíblia já fez, você não dá desculpa. Deus é tão perfeito que fala, não. É se você sabe que o fulano não está falando contigo, vai lá e pede perdão para ele. Senão nem a tua oferta está sendo aceita, nem dinheiro Deus quer de você. Ou seja, se você não desenvolver a inteligência, você nunca vai questionar o que lê, você nunca vai entender o que Deus está falando contigo. Quantas vezes Ele te chamou à noite para falar contigo, Ele ia te revelar segredos, Ele ia te mostrar futuro, Ele ia desvendar destino, mas você não entendeu o que estava escrito por preguiça, porque não questionou, foi logo vou para o que eu entendo, vai logo para os Salmos, vai para o mais fácil. Deus está te chamando para um nível maior de intimidade hoje, porque Ele quer te dar a tua própria experiência. Ele quer te fazer conhecer como Ele é para você. Não importa como Deus é para os outros, eu quero conhecer quem Ele é para mim. Não importa a experiência que o fulano teve, não importa a experiência que o ciclano teve, não importa o que o pregador tal teve. Eu quero conhecer Deus, porque a experiência é o único caminho para o conhecimento. Eu preciso ter uma experiência com Ele, para que eu desenvolva a minha inteligência, para que eu alcance níveis maiores. Deus tem um projeto tremendo nesse lugar. Essa ampliação aqui natural é um sinal profético do que vai acontecer no espiritual. Porque a Bíblia diz que a terra é um espelho do que há no céu. Quando Deus começou a ampliar, pastor Jaime, o mundo espiritual desse lugar, o natural começou a repetir.
Quando Deus começou a dar mais dons, mais talentos, mais virtude, quando Deus começou a distribuir mais dons espirituais nesse lugar, o natural, sem perceber, inconscientemente começou a acompanhar e começou a progredir e crescer. Então entenda que você está num lugar em que Deus está fazendo crescer. E todo mundo que está dentro de um processo de crescimento cresce junto. Enquanto a igreja está crescendo, a tua vida financeira está crescendo, o teu casamento está crescendo, a tua vida espiritual está crescendo, o teu ministério está crescendo, os teus relacionamentos estão crescendo, porque você está dentro de uma massa que está crescendo. Você faz parte de uma unção de crescimento. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer tirar as desculpas. Deus está cansado de desculpas. Aliás, todas as pessoas que deram desculpas para Ele, Ele rejeitou. Adão, cadê você? Você está pelado, Adão? Claro, foi a mulher que tu me deste aí, que me deu a maçã. Toda vez que você transfere culpa, toda vez que você se faz de coitadinha, não fui eu, é porque eu sofri muito na vida, meu pai, minha mãe, eu fui abandonado. Ele nem sofreu. Todo mundo sofreu na vida. Pega a história do homem mais rico do Brasil, ele vai te contar o quanto ele sofreu também. Cada um tem uma história triste para contar. Se você não tirar as desculpas, se você não tirar o coitadismo, se você não tirar essa transferência de culpa, Deus nunca vai poder fazer nada na tua vida. Davi pecou muito mais sério do que Saul. Davi adulterou, Davi matou inocente. Saul só sacrificou antes do tempo. Entenda esse segredo. Saul tentando de alguma forma agradar a Deus e se livrar do problema que estava ali na guerra contra os filisteus, ele sacrificou sem a presença de Samuel. Quando Samuel chegou, falou assim: o que você fez? Aí Saul começou com as desculpas, a boa e velha desculpa que você sempre tem. Ah, Deus, ah, Samuel, você demorou, você falou que ia chegar em 7 dias. Olha, o povo estava com medo, se escondendo nas cavernas, o povo estava se retirando, e os filisteus estavam começando a vir atacar. Então, como eu não tinha orado a Deus, resolvi sacrificar. Samuel olha para ele e fala assim: porque transgredistes, porque você errou contra o Senhor, hoje Ele tira o trono das tuas mãos. Só que o início do capítulo diz assim: no segundo ano do reinado de Saul, Saul estava no segundo ano de reinado ainda, Deus tira o trono dele, ele ainda reina mais 30 e poucos anos em Israel. Porque Deus só toma aquilo que Ele dá. Ele não deu o trono para Saul, quem deu foi o povo, os 12 cabeças da tribo. Ele só tirou um manto, ele só tirou a autoridade espiritual. Foi por isso que Saul não conseguia mais se comunicar com Deus. E tinha que contratar profetas para tentar escutar. E os profetas já estavam proibidos por Deus, então ele vai na necromante. Porque ele de alguma forma precisava mostrar que tinha Deus. Não se impressione com pessoas que estão no altar. Podem ser pessoas que já perderam o manto há muitos anos, mas estão impressionando através de outras contratações. Mas Davi fez pior. Davi mandou matar inocente. Davi adulterou com a mulher dos outros. E da mesma forma que Samuel foi confrontar Saul, Natã foi confrontar Davi. Foi mesmo, para não ter desculpa, foi igual. Natã chegou, falou: Davi, tinha um homem que tinha 100 ovelhinhas de Israel. Foi lá e pegou logo a ovelha que só tinha uma. Davi, que covardia. Você acha, Davi? Acho. Me dá o nome desse cara que eu vou mandar matar. Natã falou: é você. Eu? Quando tocaste na mulher de Urias. Davi cai no chão, rasga a sua roupa, joga cinza na cabeça, se veste pano de saco e falou: me perdoa, Senhor. Ele podia ter falado: ô, Natã, ela que tirou a roupa na minha frente, rapaz. Eu sou rei, eu estava na minha, eu estava no meu terraço. Você tem 1000 desculpas para Deus hoje. Você tem 1000 desculpas, 1000 boas desculpas, coerentes até. Mas Deus não quer mais escutar desculpa. Deus te levanta dos fracassos, mas não te levanta mais das desculpas. Eu já vi Deus levantar a gente da lama, mas Deus nunca levantou um homem e fica dando desculpa. Decide hoje quem você quer ser. Usa a tua inteligência para desenvolver quem você quer ser. Porque Deus te chamou aqui nessa manhã para mudar o teu destino. O destino que teus pais te deram talvez não seja dos melhores, mas o Pai das luzes está aqui nessa manhã para dar um novo destino. Talvez o que a vida fez contigo, como a vida te feriu, como a vida te marcou, te fez desejar as piores coisas para o futuro. Mas Deus está aqui nessa noite para renovar a tua mente. E você vai conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Presta atenção. Eu quero chamar aqui na frente somente as pessoas. É com temor e tremor que eu quero que você atenda esse apelo. Não venha que eu não vou orar por você. Não é para bênção, não é para nada disso.
Então fique tranquilo, segura a ansiedade, pense bem, com temor e tremor, se você quer vir aqui na frente. Eu quero orar pelas pessoas, e somente pelas pessoas, que durante a ministração da palavra, seu corpo, sua alma e seu espírito foram tocados pelo Espírito Santo, e você entendeu onde você está errando. E você queria hoje fazer um pacto com Deus. Por quê? Um pacto, porque você não pode fazer uma aliança. Só Deus pode fazer uma aliança com o homem, porque Ele é misericordioso. Se você fizesse aliança com Ele, você quebraria, e ao quebrar a aliança com Ele, Ele não poderia voltar atrás. Então Ele falou assim: não, faça só um voto comigo, deixa que eu faça aliança contigo, porque se o homem é infiel, eu permaneço fiel. Se eu fizer uma aliança contigo, eu nunca vou quebrar. Então se você quer nessa noite fazer um voto com Deus, para que Ele faça uma aliança contigo, você pode vir no altar. Se é debaixo dessa condição, se é debaixo do temor e do tremor do Senhor, você pode vir no altar, porque essa manhã é uma manhã de mudança de destinos. Essa manhã é uma manhã que Deus vai te entregar uma bússola em tuas mãos. Você vai ter um norte para a tua vida, você vai ter um norte para os teus relacionamentos. Nunca mais o teu ministério vai ficar paralisado como ficou esse tempo. Nunca mais o teu casamento vai passar pelas situações que passou, porque você vai ter discernimento, entendimento para lidar. Deus já poderia ter te levado muito mais longe, mas o teu emocional não permitiu. Presta atenção nesse apelo. Pessoas que são muito talentosas estão aqui, homens que pregam muito bem a palavra, pessoas que são muito usadas por Deus, mas elas sentem que nunca chegaram no máximo do seu potencial. Deus está te falando nessa manhã: busque inteligência emocional, busque os sentimentos que só Deus pode te dar nessa manhã, porque muitas pessoas boas foram travadas por não desenvolverem suas emoções. Isso as fez altamente críticas, altamente fechadas, bloqueadas, e as pessoas se relacionam com sentimentos e não com processos. Então às vezes você é muito bom no processo, fala muito bem, você prega muito bem, você faz isso, faz aquilo, mas as pessoas não te convidam, mas as pessoas não gostam de você, porque as pessoas se relacionam com emoções e sentimentos e não com processos. Então talvez hoje você precise de uma reedição nas suas emoções. Não é cura. Talvez tenha sido um erro teológico, científico usar a palavra cura, mas uma reedição nas emoções. Deus, Ele quer transpor através de uma experiência positiva tudo que foi negativo no passado. Jesus era tão inteligente, Jesus dominava tanto as ciências. Tem gente que diz que fé e religião não andam junto, que fé e inteligência não andam juntos, entendimento não anda junto com espírito. Mas Paulo já falava isso. Em 1 Coríntios 14, ele falou assim: não adianta você falar no espírito e não discernir com o entendimento. Tem que andar junto. Pedro tinha muita fé e pouca inteligência. Judas tinha muita inteligência e pouca fé. Não adianta ter um só. Você precisa desenvolver os dois juntos para Deus te levar mais longe. E Jesus era portador de tanta inteligência que Ele reeditou a mente de Pedro. Há um tempo atrás, inclusive você que está aqui na frente, preste atenção nisso, porque Deus vai fazer uma reedição nessa manhã. Ele está me mostrando isso. Preste atenção. Há um tempo atrás eu fui participar de um seminário de lançamento científico nos Estados Unidos, que eles anunciaram uma nova técnica de reedição de mente, que era colocar uma experiência positiva em cima da negativa. É uma técnica da teoria da inteligência multifocal, de psicologia. E quando eu escutei isso, eu falei: isso está na Bíblia, porque tudo que a ciência pode provar hoje já estava escrito antes. Acredita no que eu estou lhe falando. A Bíblia é a fonte de todo conhecimento. A Bíblia é o parâmetro para qualquer ciência. Se está fora da Bíblia, ainda não é ciência, não se comprovou nada, são teorias. Como a teoria da evolução não era ciência, era apenas uma teoria. Mas um homem sanguíneo como Pedro, que falou que nunca iria trair Jesus, que ia morrer com ele, o nega diante de uma fogueira. Quando aquela fogueira é acesa na casa onde Jesus estava sendo julgado, a Bíblia diz que Pedro chegou-se na fogueira para se calentar, para se esquentar. E uma mulher olhou para ele e falou assim: você é um do Galileu, você é galileu, você andava com ele. Não, mulher, eu nunca.
E depois veio um outro homem e falou: você não andava com Jesus, com esse homem? Eu não. E depois veio uma terceira pessoa e falou: você sim andava com ele. Ele falou: nunca vi esse homem. E a Bíblia diz que quando ele falou pela terceira vez, Jesus olhou e fitou os olhos em Pedro. E a Bíblia diz que Pedro lembrou que Jesus tinha avisado que ele faria isso. E para Pedro foi um trauma tão grande, porque ele era justamente aquele que falava que nunca ia trair, aquele que falava que nunca ia fazer, aquele que falava que se preciso fosse até para a morte. A Bíblia diz que chorando amargamente. Amargura psicologicamente é um apontamento de trauma. Então ele sai dali traumatizado, amargurado e chorando. Alguns dias depois, Jesus aparece numa praia. Eles estão pescando. E quando eles estão pescando, um dos discípulos olha para a praia, vê um homem e fala: é o Senhor. Qual é o nome desse discípulo? João. Sabe por que ele reconheceu Jesus de longe? Porque quem é íntimo de uma pessoa o reconhece de qualquer lugar. Se eu tiver aqui meu filhinho passar ali atrás, José está aqui, eu reconheço meu filho em qualquer lugar, porque eu tenho intimidade. Existem dois segredos nessa passagem. Uma é que eles não estavam conseguindo pescar, e Jesus mandou pescar, eles puxaram a rede do outro lado e veio quantos peixes? 153. 153 peixes. O hebraico é uma língua curta e alfanumérica, ou seja, algumas letras correspondem a números. Tanto que em algumas sinagogas em Israel, você vê o número 153 em algumas entradas. Porque como o alfabeto é curto, então eles usam também o alfanumérico. 153, o Errat, corresponde ao Aleph, ao A. E 153 em hebraico seria Ani Elohim, eu sou o Senhor. Quando eles puxam 153 peixes, toda vez que Deus bota um número na Bíblia, tem algo que você tem que colocar atenção. Quando eles puxam e contam, e por isso que a Bíblia diz que tinha 153, para indicar, João pega e fala assim: é o Senhor. É o Senhor. Eu reconheci a forma dele andar. Jesus andava com 500 pessoas, enviou 70, tinha 12 discípulos, 3 amigos e um só íntimo. João era tão íntimo que na última ceia, já estou encerrando, 1 minuto. Na última ceia, quando eles estavam comendo, Jesus falou: um de vocês vai me trair. Jogou uma bomba na mesa, pastor: um de vocês vai me trair. Todo mundo: que isso? Alguém aqui vai trair um mestre? E Pedro olhou para João e falou: pergunta para ele quem é. Pedro estava de frente com Jesus, por que ele não perguntou? Porque existem perguntas que só os íntimos podem fazer. Ele falou assim: João, pergunta a você, que ele vai responder. João debruça, sinal de intimidade, debruça no peito de Jesus e fala: Jesus, quem é? E Jesus não podia revelar, mas ele pega e fala: aquele que eu der um pedaço de pão molhado, molha o pão e dá para Judas, e Judas sai. Mesmo não podendo falar, sabe por que ele fala para João? Porque Deus não deixa um íntimo sem resposta. Quando você pergunta, ele responde. Agora ninguém entendeu, ele falou em código para João. Porque quando Judas saiu, eles falaram: será que ele vai comprar alguma coisa que está faltando da ceia? Será que ele vai dar algum dinheiro para os pobres? Eles não entenderam. Só João, só o íntimo entendeu. Porque quando Deus fala com o íntimo, ele fala em código. Só entende quem está ligado com ele. Presta atenção. Pedro, quando vendo que era Jesus, coloca a roupa porque estava nu, diz a palavra, se joga e vai nadando até a praia. Quando ele sai, Jesus o abraça. E o que Jesus estava fazendo na praia? Quem lembra? Assando um peixe. Para assar um peixe precisa de quê? De uma fogueira. A psicologia explica isso. Que para você fazer uma redição de memória, você precisa voltar ao lugar do trauma. A pessoa tem medo de varanda, porque quando era pequena, eu sou coach na vida profissional, então eu já tive um cliente exatamente assim, rasgou a barriga quando tinha 2 aninhos na varanda, ficou com um trauma, não lembrava o porquê, mas toda vez que ele chegava na varanda, já com 40 anos de idade, dava ataque cardíaco, ele ficava nervoso, não sabia porquê. Porque houve um trauma naquele lugar. Então nós tivemos fazer uma redição. Fizemos um jantar na varanda, ele com a esposa, eu escutando a música que ele gostava, o louvor que ele gostava. E o cérebro começou a entender que aquilo não era ruim. Então as próximas vezes que ele entrou na varanda, ele já não lembrava do trauma, da barriga ferida. Ele lembrava da música, com a esposa, comendo a lasanha que ele gostava.
Isso é ciência. Aí Jesus pega Pedro, abraça Pedro diante daquela fogueira que ele está abaixando o peixe. E a mente de Pedro volta para o lugar de trauma. Ah, essa fogueira me lembra alguma coisa. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Te amo. Pela segunda vez ele pergunta: Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. E como parecesse que Jesus não era tão inteligente, ele pergunta a terceira vez: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus pergunta 3 vezes isso a Pedro, para reeditar na memória dele as 3 vezes que ele o negou diante de uma fogueira também. Nessa manhã Deus te trouxe aqui porque Ele vai reeditar a tua memória. Não importa o que você viveu no teu passado, hoje Ele vai te dar experiências que vai transpor, vai sobrepor os traumas do passado. Não importa o que falaram para você, não importa o que fizeram contra você, o que importa é o que Ele vai te dar hoje. Porque o que Ele te der hoje vai ser tão maravilhoso que vai sobrepor as feridas, as dores que você teve no passado. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos a vida de cada um que está no altar, a vida de cada um que está, Senhor, nas cadeiras. Profetizamos um tempo novo. Profetizamos, Senhor, que começa agora um desenvolvimento da inteligência. Começa agora, Senhor, experiências que o farão conhecer como Tu és, Senhor. Manifesta-te a esse povo, que esse processo de crescimento que começou no mundo espiritual rapidamente se manifeste no mundo natural. Que vejamos, Senhor, a Tua provisão. Essa será uma casa de provisão. Deus não vai deixar faltar nada nem na tua casa e nem nessa casa. Deus vai mostrar que Ele é Jeová Jireh nessa obra. Deus vai mostrar quem Ele é nessa casa. O Rio de Janeiro, o Brasil vai saber dos milagres que Deus vai fazer. Ele vai paralisar por um tempo as mãos humanas. Ele vai paralisar por um tempo as estratégias do homem. E Ele vai mostrar que Ele ainda é Deus nessa casa. Ele vai mostrar que Ele ainda é provedor na tua casa. Ele vai mostrar que Ele ainda tem um controle. Entrega tudo nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo.